falando assim de ajuda psicológica, e você falou de um corte seu que viralizou aqui quando você veio a primeira vez, lembrou de outro corte que viralizou muito. Você contou sobre aquela stalker que você tinha, ou das pelo tatuagens. menos uma pessoa que te amava tanto que ela queria ser você, e na verdade ela achava que era você. E aconteceu esse caso das tatuagens. Desse tempo pra cá, aconteceu mais algum caso extremo? Não só não aconteceu mais algum caso extremo, mas porque eu hoje tomo um cuidado descomunal, quanto eu ainda não descobri o que aconteceu com ela. E desde aquela Mentira! época, eu tô esperando que ela apareça de alguma forma. Não sei nem se ela ficou, de repente, com um pouco acanhada e tal, mas não sei. Agora, de qualquer forma, é muito difícil que isso aconteça hoje, porque o cuidado que eu tenho para estar nos lugares é realmente muito grande. Muito grande mesmo. É difícil que eu poste onde eu tô enquanto eu tô. É muito difícil que eu avise exatamente onde eu vou estar, e mesmo assim as pessoas aparecem, e eu realmente, hoje em dia, tenho só medo. Muito medo. É desconfortável também, e isso é uma coisa que eu vejo todo mundo da exposição não poder falar a respeito. Nem eu posso falar ainda do jeito que realmente é, do jeito que a hora que desliga a câmera a gente conversa aqui entre nós como é. Sim. Mas isso é só você pensar o quão desagradável é quando você está na sua casa e chega uma visita sem avisar. Agora, você imagina se essa visita é alguém que você não conhece. Você não está pronto para receber. E quando eu falo você não está pronto, você não está pronto de jeito nenhum. Você não está pronto, você não está pronto, você não está pronto, sabe? É muito complicado. Sim. Então, ao longo... Sempre alerta, né? É muito. É muito. E não é confortável de jeito nenhum. Então, assim, mas não é gostoso. Olha, é gostoso no começo, e depois que termina aquilo, eu consigo ver o que era gostoso daquela situação. Mas o pânico que eu tenho daquilo acontecer é maior. Então, o que eu fui fazendo, e que eu vou fazer cada vez mais, é ir falando devagarzinho para que as pessoas entendam. Quando eu vou para algum lugar, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando a primeira pessoa me perguntou, posso passar lá para te dar um beijo? Eu falei, olha, deixa eu te explicar. Eu estou indo lá para fazer isso aqui. Eu estou indo exclusivamente para fazer isso aqui. Não é maldade. Mas ainda que pareça maldade, o parecer vem de você, e aí é você que vai ter que lidar com isso. Você pode ir pra lá ajudar. Você pode ir pra lá ajudar. E me dá um oi, não tem problema. E mesmo assim, é que a Ju não estava junto, mas mesmo assim as pessoas já viram situações em que eu estava realmente correndo, e precisei parar para tirar foto. Não é legal, gente. A gente precisa rever isso. Rever não, né? Ver pela primeira vez. Porque a internet é muito nova, a gente ainda está se adaptando. Eu sempre falo que a próxima geração, de repente, já vem sabendo melhor. Sim. Mas a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, eu acho que não tanto na exposição, porque a gente já está conseguindo melhor, mas em como a gente lida com quem está exposto. Sim. Porque é assustador para quem é exposto. Definitivamente. E isso contrasta com a Lara, que anda de vidrão aberto, porque não tem medo de... E o pior é que eu continuo, né? A gente veio de lá que é de vidro aberto. Então, mas é diferente, porque o vidro aberto, o risco é do bandido. Eu tenho menos medo. Ai, falei. Pode falar. Eu tenho menos medo, juro, é ou não é, do bandido do que uma pessoa que espera muito de mim e vai me pegar numa hora em que, de repente, eu vou me assustar. Vamos falar sobre película antiviolência, querida? Você Vamos já conversar parou e sobre pensou isso? nisso? Eu tenho menos medo do cara botar arma na minha cabeça ali do que o medo que eu tenho, do que eu sei que vai causar a longo prazo De uma pessoa obcecada. uma pessoa me parar e, de repente, não ter o que ela espera de mim. Você já aconteceu alguma coisa com você no carro? No carro, não. Fora do carro. Assim, entrando no carro. Já aconteceu. De assalto, sim. Porque eu tive meu vidro quebrado Tá. no trânsito. E isso me despertou... sensação de invasão. Nossa! Não, eu botei película no meu carro da minha filha. O teu não é 3. blindado? Precisa andar de blindado em São Paulo. Pois é. Porque a gente tem muito mais, assim, infinitamente mais assaltos com quebra de vidro para celular do que com arma tá. em si. Sim. É muito maior, entendeu? A arma é assim, a porcentagem é ínfima perto da quantidade de vidro quebrado para celular. Então, eu coloquei, e aí hoje, tanto eu quanto a Má, a gente tem 1 minuto de reação. Não não sai. Tá. E 1 minuto é muito tempo. Você pode pensar, Muito não, 1 minuto é tempo. muito tempo. Muito tempo. Porque o cara é 2 segundos Sim. que ele precisa. Você nem vê. E aí tem aquela coisa que a gente tava falando aqui outro dia, né? Que assim, a menos que seja uma vingança pessoal, a menos que seja uma ação contra a Lara, o resto das ações são oportunistas, né? Sim, se não tiver oportunidade, se ele tentar quebrar e não der, ele passa pra próxima. Aquela ideia que a gente tem do filme, que o cara tá atirando, entrando na casa, aí de quem tá de dentro da casa atira de volta e ele continua entrando, é do filme. É do filme. Na verdade, se ele já entrando e ele ouviu um barulho, ele vai sair fora. E aí no trânsito também. Então é assim, o vidro aberto ou vidro fechado? Vidro aberto. Vidro fechado ou vidro fechado escuro? Vidro fechado claro. Vidro fechado escuro ou vidro fechado... Tá. Por etapas. Por etapas, claro. Porque ele precisa pegar de alguém. Ele não quer o seu celular. Exatamente. É de quem tiver mais fácil. De quem tiver mais fácil. E aí é o negócio do evitar o confronto, né? Até quem tava falando disso aqui esses dias foi o Malvino, né? Foi a Kira e o Malvino. A Kira e o Malvino. Eles estavam falando sobre isso, né? Sobre o evitar a parte de chegar no confronto, porque no fim das contas a gente nunca quer o confronto. Ninguém quer, nem você nem ele, né?
Mas é isso. Nossa, eu não tenho coragem de andar com o vidro aberto. Zero. Eu não sei o que é. Só quando eu vou pra Sorocaba. A hora que você entendeu? Se você fumar, você vai querer. É verdade. E eu tenho um amigo que é totalmente da segurança e tal, e ele é policial, ex-policial também, e ele disse, tem o troço de passar o ar aqui dentro, e o carro é teu, fuma aqui dentro. Ah, mas não dá. É mania, né? Mas aí você deixa a hora que pega a via expressa, entendeu? Aí você abre. Tá. Não, e tem uma coisa que ela pode falar também, mas eu sei que não adianta, mas eu tô o tempo inteirinho ligada e quando começa uma moto ou outra, eu fecho. Sim. Eu não é o tempo todo e não olhando pra lá e pra cá. Eu sempre tô o tempo inteiro olhando pros dois vidros. Nossa, Laura, o dia que aconteceu, eu me sinto assim... Não, é assustador. Eu conversando com o policial, e aí, porque eu tentei pegar, eu grudei na mão do cara, eu sou muito reativa, então eu fui muito rápida, que é péssimo também, porque uma dessa o cara, ele só ia levar o celular, numa dessa ele atira, né? Então é péssimo também, não é bom não, isso que eu tô falando, mas eu consegui pegar. Tanto que o meu celular tava pendurado, ele levou o retrovisor e o celular. Eu consegui puxar e segurei o retrovisor. Eu recuperei o retrovisor. O celular foi embora. Quer dizer, o mais caro... Não, e com tudo que tinha lá dentro, né? Tudo, A minha sorte é que minha filha e meu produtor tinham todas as minhas senhas, então em 3 minutos ele tentou fazer tudo e conseguiu fazer nada. Você tinha outro celular? Tinha outro celular. Com outro celular eu avisei todo mundo e... Enfim. Ele só levou mesmo o aparelho. Eu não conseguiu fazer mais nada. Mas sua o que tranquilidade. Eu ia falar, não, tudo, né? Tinha seguro o celular, graças a Deus. Mas o que eu ia falar é que eu tava conversando com o policial e me culpando. Sim. Eu não sei se eu deveria ter feito, mas eu fiz e não consegui pegar. Mas aí por que eu fiz também? Aí ele falou, foi muito legal, porque ele falou assim, olha, não culpe a reação. Sim. Porque ele sabe o que ele vai fazer, a gente não sabe. E olha que interessante esse negócio do culpar a reação. O Benê Barbosa, que foi com quem eu fiz meu primeiro curso de tiro, ele é maravilhoso. Ele falou uma coisa no primeiro curso que eu fiz, que eu falei, caramba, ele tava falando do quanto por essa coisa do culpar a reação, a gente fomenta para quem faz o ato, a ideia de que dependendo de como ele reagir, justifica-se sim você atirar ou você tomar uma decisão de acabar com aquela vida, porque afinal é como se o criminoso falasse, bom, mas ela reagiu. Eu só ia pegar o celular. E não é importante esse pensamento, não. Porque reagir é uma questão natural humana. Instintiva, né? Instintiva. E é tão da reação instintiva mesmo. Eu tenho uma história de uma tia que eu acho maravilhosa, que ela é tão atordoada e ela é tão atarefada. E ela tá sempre, sabe aquela pessoa que tá sempre em 220? E um dia ela tava andando no calçadão. E aí ela tá no calçadão e o moço veio para assaltar. E ele chegou e falou, passa o celular. E ela falou, não, obrigada. E continuou andando. Ela achou que ele ia entregar um panfleto, uma coisa assim. Ai, que e ela só falou, não, obrigada, e continuou andando. E assim ficou, porque ele também não esperava aquela situação. Agora, nossa, eu nunca cheguei nessa resposta. Aí você imagina... Eu acho que ele ficou... Era só falar não? E aí, não, hoje não, obrigada. E aí você imagina se por causa disso, então daí ele faz alguma coisa e depois ele pode se valer dessa ideia. Não, ela não me entregou. A gente precisa mudar o discurso. Não é não. Não é não. Ela é uma pioneira nisso. Pioneira. Mas é exatamente da pessoa, a gente não se prepara. Ele falou, tem gente que chega aqui que urinou, que defecou, que paralisou. Tem gente que chega paralisado. Ele falou, então não tem como você prever a reação. Não é uma coisa que... Saiu um vídeo hoje, vocês viram do carro que atropela o bandido? Não. Saiu um vídeo hoje. Um Uber leva um celular dele que estava no painelzinho. Ele pega, fala ali, ó, e o passageiro atrás. Fala, ali, vai. E o passageiro começou a fazer uns barulhos estranhos, ficou até cômico o vídeo. Mas ele atropela. Cara. O bandido E o pior é que numa dessas o cara se ferra. Assim, e vai. Então, mas zoado, dá né? pra ver que ele não sabe onde ele tá, sabe? Ele só foca como se fosse GTA. É isso. O Viktor Frankl tem uma frase que eu gosto muito do Em Busca de Sentido, que ele diz que uma reação anormal numa situação anormal é normal. Né? Então, você segurar um retrovisor, porque daí a pessoa vai pensar sobre a normalidade. Vai falar, não era pra você não ter segurado, você não tem que pensar que mais importa a vida, mas uma situação anormal. Na situação anormal, eu fazer uma coisa anormal é o normal. E tem uma coisa que eu sempre falo isso, né? Que assim, eu acho muito estranha a expressão excesso de legítima defesa. Sim. Eu acho muito estranha essa expressão, porque até no nome é excesso de legítima, não é excesso de defesa. Uma coisa é excesso de legítima, é legítima para caralho. Sim, então, é mais do que legítima, é super legítima. Então, até não pode no nome não pode ser ruim. Até no nome. Então, quando se pune a pessoa que reagiu excessivamente nessa hora, é excesso de legítima. É fogo. Né? Não é legítima com excesso de defesa. É excesso de legítima. Então,
Não era pra se punir isso de forma alguma. Porque, de novo, você está lidando com uma situação anormal. Exatamente. E aí, como é que pode pegar essa pessoa e... não, mas aqui naquela hora, sob pressão, sem esperar, você agiu de uma maneira que não era, tá, querida? Sim. Quê? Eu nem sei como eu agi. Como eu agi? Eu nem lembro, exatamente. Das calças? Que é o que a gente tava falando agora do outro negócio, que é, se você não tá na situação, é muito difícil você querer um procedimento operacional padrão sem entender que na situação não dá pra seguir ele daquele jeito que você esperava. Exatamente. Exato. E pode falar. Não, você fala, mas a gente não está preparado. A pessoa está. Ele sabe que em 2 segundos ele entrou e Até porque ele já fez isso várias vezes. Eu tava conversando com um Uber, uns dias depois, que eu fiquei um tempo ali sem o carro, né? Fiquei andando muito de Uber. E eu tava ainda assim, e o cara percebeu. E aí ele falou, aconteceu comigo também, e ele falou uma coisa que eu me identifiquei tanto, eu não tinha parado pra fazer esse raciocínio. E ele falou e me deu, ai, sabe, não sou só eu? Ele falou assim, aconteceu comigo, e eu falei pra minha esposa, se eu tivesse que reconhecer a pessoa... Eu não conseguiria. Sim, isso é muito difícil. Eu não sei se ele é alto, baixo, gordo, Sim. magro, menino, velho, se tem barba, se não tinha, se tava de boné, se tava de moletom, porque... Você fica cega. Né? É biológico. Estourou o vidro, você... Não adianta você falar, eu não vou... Você é humano, então você vai. Porque a gente vira. É reação. O seu corpo vira contra o vidro. Barulho, vidro. É um barulho ensurdecedor na hora. E você automaticamente vira. Quando você volta, já foi. Já foi. Não tem o segundo do meio. Não é quebrou, levou e você virou. É quebrou e você virou. Sim, Você não Não quebrou e posso? Posso levar? Posso? É, exatamente. O que também seria uma coisa que confundiria. Porque se alguém bate ali pra mim pedindo alguma coisa, o meu natural é abrir o vidro. E ele levaria numa boa. Porque é anormal. É por isso que você já anda de vidro aberto já pra... Que é pra facilitar Pra essa questão. facilitar. Você entendeu? Que Vai, dá- leva, é um Só iPhone. que esse negócio do documento, tinha isso com o documento do carro, que às vezes eu deixava o carro no estacionamento, eu deixava o documento, minha avó falava, leva o documento. Eu falava, mas imagina, o cara leva, ele tem todo esse trabalho pra passar pela fronteira. Deixa o documento aqui, coitado, que daí ele já vai, ele já consegue adiantar ali pra ele. É terrível isso. Eu fui assaltada à mão armada aqui na rua da minha casa, e eu senti a mesma coisa. Apesar de que, pra mim, foi o oposto. Ficou tudo em câmera lenta. Então, Sério? eu consegui ver tudo acontecer com muita calma. O barulho dele engatilhando a arma até agora, assim. Ai, Perfeito. A gente tem reações diferentes Ele pro levou o negócio, quê? mas também levou o meu celular, só. E eu tava de relógio. E tudo? Tava de bolsa. Ah, não, levou tudo, nem me fala. Foram 3, 4 meses pra recuperar tudo, porque diferente de você, eu não tinha a senha de nada. Eu tinha todas as minhas senhas anotadas num bloco de notas, dentro do celular. dentro do celular que ele me pediu, me falou pra dar a senha, e eu precisei dar. E são reações diferentes, né? Quem tava comigo deu a senha errado. Eu não paguei pra ver, não. Sim. Eu sou analógica, né? Então eu tenho anotado. Tá. E aí, na hora, eu só liguei pra MAP, meu produtor, eles resolveram tudo. Mas eu já tinha tido outras experiências de reação rápida. Em trânsito, uma vez eu tava com a minha filha, o cara entrou na frente do carro. pra E parar apontou. O carro. Eu tava numa alça, sabe? Que Por isso que você tem que ter um blindado. E aí, Benê Barbosa, Aham. beijo, Benê, fiz o curso também. Alvo em movimento é mais difícil de acertar. Já era? Então, e como minha filha sabe que eu sou assim, ela não discute. Tá. Entendeu? Tipo assim, tô aqui, eu tô aqui, eu tô cuidando da situação, me obedece. Cris modo Então, fuga. não, Cris modo fuga é outro ser humano. Tá. Quando eu e vi o cara assim, ó, parado no meio da rua, Aham. e numa alça, que você não tem o que fazer, não é uma Sim. avenida, você tá lento, porque é uma curva. E aí, alvo em movimento mais difícil de acertar. Eu só virei pra ela e falei, abaixa. Ela abaixou. Ela fora de perigo, eu grudei o volante, foi que eu já foi. sou baixinha, só grudei aqui e comecei a fazer zigue-zague. E Caramba, pisei. pensou muito bem. Cara, quando faltava, Não, sei as lá, chances dele acertar é... não, quando faltava 2 metros pra chegar nele, ele pulou pro lado. Ele se jogou. Óbvio. Porque ele falou, essa maluca. Sim, parar Quer ela dizer, não não sei se vai. ele nem viu que era mulher, porque é tudo escuro, né? O meu. Mas ele falou, não vai parar, não vai parar. Nossa, ou eu me excelente. jogo, ou eu morro. E aí ele se jogou e eu parei 3 quadras pra frente que vi um CT, que não era polícia, mas eu pensei, bom, tem rádio, ele se comunica Sim. entre eles. Falei, ó, alguém vai parar, porque eu não parei. Mas manda alguém lá correndo. E a outra foi uma vez que eu soltou o pneu de um caminhão na estrada e veio na nossa direção, assim. Não me pergunte o que aconteceu, mas uma vez que o pneu passou pela gente, acordou com a minha mão no peito dela aqui assim, ó. A gente ia pra frear, né? Eu Põe com a a- mão no peito dela, desviei do caminhão e parei. Aí eu só vi o pneu passando aqui pro lado e a Mar, mãe,
Que loucura. O que aconteceu? Caramba, que então absurdo. eu tenho essa reação rápida. Depois pode ser que eu me foda, mas na hora a reação é rápida. E funciona baseado no que você pensou antes, no que você soube antes, daquela coisa que a gente falou do conhecimento todo dia. Do preparo antes. As chances maiores de uma reação certa sua, se você já tiver ouvido sobre isso várias vezes, pensado sobre isso várias vezes, tinha você a nunca base. tivesse... Tinha o alvo em movimento, a mas base. difícil de acertar. Então nós vamos meter um zigue-zague Não, fez aqui. muito bem. E é doido esse negócio do zigue-zague, porque é óbvio que não é indicado. A gente tá em épocas que precisa avisar, não é indicado. Não é indicado. Mas se você estiver na rua, de pé, e tiver uma arma e você correr em zigue-zague, a chance já é muito menor do que se você Muito ficar paradinho e levantar a mão. Exatamente. O que não é indicado, quero deixar claro. E tem aquelas dicas todas, que se você tá caminhando sozinho à noite, você caminha na rua, não na calçada. Sim, exatamente. Tem toda aquela... Você pode parecer mais louca que ele também, que funciona. É o que a Cris... Eu sempre Cris faço a faz. louca. Tem que fazer muito louco. Eu Outra faço coisa. Remédio pra doido, né? Sempre assim. Quando eu Remédio noto, de meio. quando eu noto que tem um pouquinho de. Que eu falo, ih, aqui pode ter, eu vou lá falar com ele primeiro, antes dele falar comigo. Eu Fiz isso tenho- essa semana. Essa é a minha entendi, teoria você também. aborda. Eu olhei, ele é estranho. Eu vou direto na direção dele e converso com ele. Essa é a minha teoria. E você fala, tem alguma tática, alguma coisa? Eu tenho umas cantadas, né? umas coisas que é. Eu acho que eu vou ser tão simpática que o bandido eu vai quero muito amar. saber essa agora. Essa é nova pra mim. A gente tem uma amiga que já beijou um cara pra evitar um assalto, Não, né? aí- E deu certo. Situações O cara extremas. veio e falou pra ela, não sei o que, me passa o celular. E ela pensou muito rápido, ela foi louca, não é indicado. Ela foi bem louca e ela falou pra ele, eu te dou o celular, você me dá um beijo. Esse cara ficou tão chocado, ele deu o beijo nela e foi embora. E ela ficou com o celular dela. Fica a dica. Não fica. O negócio do abordar, então... Eu tô passada agora. São tempos difíceis. Fala assim, mas você roubou meu coração, você quer roubar? Olha lá, meu olha lá, celular? tipo isso. Você já roubou Bete meu essa, coração você e quer tem- roubar o celular também? É fogo, mas você tem que pensar o seguinte, ó, perdido está. Você já vai ser assaltado. E homem é bobão. Homem... A gente tem que se valer do que a gente tem pelo menos uma vez nessa vida. Isso é verdade. Isso Você é entendeu? verdade. Ela falou pra ele, não, eu só te dou se me der um beijo. Ele deu um beijo nela e foi embora. Que Esse negócio de loucura. abordar... O dessa semana foi, o cara parou de moto. A hora que ele parou de moto, eu vi que ele parou de moto e era uma situação meio estranha. Eu falei já em tom de piada. Eu falei, homem, você não me para de moto do meu lado em São Paulo que eu fico desesperada. Aí ele deu uma risadinha. Eu falei, pelo amor de Deus, tira teu capacete que eu preciso ver sua cara pra te reconhecer. Não sei se ele ia faz assaltar, uma piadinha. Eu Mas também. fez uma piadinha, já quebrei o clima ali. E aí, em último caso, ainda falou assim, ó, se for assaltar, você assalta aquele ali, que ele tá fácil, hein? Pronto. Jogou Passei pro pra outro ainda. colega. Aí, a colega que corre em zigue-zague. A colega que peça um beijo. A colega vindo atrás. Já Mas mando é. pra ela aqui, ó, corre aqui. Na ó. minha cabeça, eu vou ser tão simpática que o bandido Eu não vai querer também, me assaltar. eu penso assim. E tem funcionado até Eu então. penso assim. Né? Ela sabe, eu penso assim, não é? Eu Olha entro em aí. qualquer... Eu fui ler esses dias, eu ajudei um menino Ai, na meu madrugada, um menino de uns 13, 14 anos. E aí, ajudei ele de madrugada, duas da manhã. Eu falei pra ele, vou te levar na tua casa. E era numa quebrada na... Pariu, assim. E eu fui. Eu falei Com pra ela, carrão. numa tranquilidade, que eu falei, eu converso com eles, pode deixar, a gente conversa. O que não pode ter o elemento de surpresa. Mas se o menino tá do meu lado, Pois é. não é recomendado. Claro, não é recomendado. Não façam Deixar isso em claro, não casa. façam. Mas se às vezes a vontade dele de andar naquele carro... Eu penso assim, eu falo, né, tanto com o bandido quanto com a lei. Se o guarda me para, eu já penso, seu guarda, você quer dar uma volta? Daí, de repente, a gente... Entendeu? Tem que contar com Perfeito. o acaso. E você tava falando Começamos sobre... tão bem, a gente foi Nossa. tão lindo até É, uma parte tava cheia de bem. ensinamentos. A E agora gente foi- só abobrinha. beija o bandido pra ele não te assaltar. Ai, e você sabe que o que vai viralizar é sempre o que não Claro. presta, Pois né? é. Claro. Tô pensando pra você fazer uma versão você falando sozinha, pra ficar mais fácil pro corte. Ai, que Não, mas- pesado.